Boa tarde, pessoal do YouTube, boa tarde, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula. Hoje, filosofia, o conhecimento, o problema do conhecimento, a teoria do conhecimento dentro da filosofia. Veja bem, a filosofia tem vários campos de estudo: a ética, a moral, a religião, as ciências, a história, a política, a natureza. Ela varia conforme o tempo, aquela velha métrica que eu sempre passo para vocês, caros alunos. A filosofia está dentro do espaço e do tempo. Ela está circunscrita dentro de um espaço e de um tempo. Eu estou aqui com um incenso aqui, eu adoro esse cheiro, pessoal. Me desculpe aí interromper a aula para cheirar um incenso. É uma maravilha, alfazema. Olha só, pessoal. Um dos problemas centrais da filosofia é o conhecimento, quanto à questão do conhecimento, como nós conhecemos, como nós chegamos à verdade, sendo que um dos objetivos da filosofia é chegar à verdade, chegar a conhecer o que é verdade do que não é fazer essa distinção. Antes disso, a filosofia vai investigar a capacidade que nós temos de conhecer a verdade, a teoria do conhecimento. Tem uma matéria específica dentro da filosofia sobre a teoria do conhecimento. Então, vamos tentar aí fazer uma aula introdutória hoje, porque é muito extenso o tema. Você tem a seguinte situação. Você tem na teoria do conhecimento um sujeito, que é o ser da consciência, um objeto, que é algo externo ao sujeito do conhecimento, e nesse meio você tem uma imagem. O processo do conhecimento ele se dá aí: sujeito, objeto e imagem. Assim que se forma a questão do conhecimento. Dentro da teoria do conhecimento, algumas perguntas serão fundamentais. Algumas perguntas eu vou expor para vocês. A filosofia ela vai se preocupar com a origem do conhecimento, a possibilidade do conhecimento e a essência do conhecimento. Origem, como se originou ou como se origina o conhecimento, qual que é a possibilidade do conhecimento e qual que é a essência do conhecimento. Veja bem, esse tema dentro da filosofia, ele existe desde a Grécia Antiga. O que nós podemos conhecer do que nós não podemos conhecer. Como nós podemos conhecer e como não podemos, e o porquê que nós conhecemos e por que não conhecemos. Então está dada a situação, está dada a problemática aí que vai permear aí, que vai encaminhar, direcionar o problema filosófico quanto ao conhecimento, quanto à origem, possibilidade e essência do conhecimento. Então nós vamos ter a seguinte situação. Você vai ter o problema do que eu falei, na Grécia Antiga, Platão e Aristóteles. Platão, por exemplo, é um idealista. Platão era um idealista. Ele vai dizer que a origem do conhecimento está nas ideias, que existia o mundo das ideias, real, perfeito, imutável, indivisível, e o mundo das sensações, que é esse mundo que a gente vive aqui, transitório, passageiro, portanto não eterno, divisível, compartimentado, e que é um mundo imperfeito, é um conhecimento imperfeito. Por Platão é idealista, é uma linha dentro da filosofia, o idealismo. Na Idade Média, essa questão vai mudar um pouco, porque a Idade Média, como os filósofos eram atrelados à fé cristã, à fé católica cristã, eles vão dizer que o conhecimento nos é dado por Deus. Deus nos deu a possibilidade de conhecer as verdades de fé e tudo deriva das verdades de fé. A fé, lembrando a filosofia medieval, a fé estava acima da razão. A razão apenas servia para complementar as verdades de fé. São Tomás lá vai fazer vai fazer um compêndio aí, né, as 5 vias, o caminho das 5 vias, onde ele vai reinterpretar Aristóteles.
é o primeiro motor imóvel, tudo tem uma origem, se ele é movido, ele move, mas não é movido por nada, né? Ou seja, Deus é o princípio e fim de tudo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, verbo, logos, a palavra, né? A palavra. Filosofia medieval vai ter a questão dos universais também, mas ela gira em torno dessa problemática. A questão começa a se complicar na modernidade. Por quê? Na modernidade nós temos a revolução científica. É começado a investigar a capacidade que o homem tem de conhecer, o que ele pode conhecer e o que ele não pode. Eu não vou entrar na aula de hoje no problema de Kant. Quem vai dar um nó em tudo isso, quem vai deixar todo mundo louco por causa disso, quem vai fazer a gente perder a noção de tudo da vida é o Kant. O Kant veio para enlouquecer a gente. E o cara é fera, viu? O cara é muito bom. O cara é duro na queda. Ele vai trazer aí algumas questões dentro da filosofia que vai até hoje, 200 anos depois, o pessoal malha o Kant, mas porque o cara é bom demais, entendeu? Muito crítico. A crítica da razão pura. É uma crítica à metafísica, é uma crítica ao conhecimento. O Kant é revolucionário. O Kant é para a teoria do conhecimento, o que o Marx é para aí para o materialismo, para o socialismo, para as críticas aí da dialética da história. Ele é o que é o Einstein para a física, o que é o Lavoisier para a química, o que é o Darwin para a biologia, o que é o Machado de Assis para a nossa literatura. Ele é o cara, o Kant é o cara dentro da teoria do conhecimento, dentro da filosofia e especificamente dentro desse campo, teoria do conhecimento. Kant é leitura obrigatória. Antes do Kant, o que vai acontecer? A filosofia vai se digladiar na modernidade em duas questões aí sobre a teoria do conhecimento, que é o racionalismo e o empirismo. Então, os racionalistas vão dizer que o conhecimento começa na razão, começa aqui, começa na inteligência, naquilo que eles denominam razão. Eles são os racionalistas. A experiência apenas comprova aquilo que a nossa razão já sabe, né? Você tem aí ali dentro os inatistas, né? Descartes, um grande racionalista, Descartes, que era inatista também, adepto da ideia, dos ideais de que as ideias são inatas. Você tem dentro do racionalismo, você vai ter, além do Descartes, você vai ter os dois lá são idealistas, o Fichte e o Schelling. O outro nome alemão complicado, Fichte é um, o Leibniz, né? Leibniz também é um grande filósofo alemão. Você vai ter o Kant, que já é idealista. Você vai ter o Descartes aí como pai do racionalismo. Um grande filósofo racionalista foi o Descartes, né? Os iluministas também são racionalistas, alguns são. Mas quem que vai se digladiar com os racionalistas, com aqueles que acreditam que o conhecimento começa na razão? São os empiristas, Thomas Hobbes, John Locke, né, que vão aí, o Thomas Hobbes aí vai chegar a dizer que a mente é uma tábula rasa, né? A mente é uma tábula rasa onde a experiência, ele é empírico, ele é empirista, o Thomas Hobbes. E o John Locke também. Eles são empiristas, porque eles vão dizer que o conhecimento começa na experiência. Tudo parte da experiência. Lembra de que o problema do conhecimento é a origem do conhecimento, a possibilidade e a essência do conhecimento. Esse é o problema da teoria do conhecimento. Qual que é a origem? Onde ele se origina? Para Platão, que é idealista, é na ideia. Para o Hegel, que é idealista, é na ideia. Para o Descartes, que é racionalista, é na razão, mas ele é adepto também das ideias inatas. Aí você vai ter uma tradição ainda de racionalista, Leibniz, esse nome alemão, Fichte, tem um outro também que é famoso, junto com Fichte,
É Fichte, Leibniz e Schelling, que vão ser os filósofos aí idealistas e racionalistas. Marx é materialista, para ele o conhecimento começa na matéria, né, no mundo material, e portanto ele deve ser empirista também. Thomas Hobbes é empirista, John Locke é empirista. Esses acreditam o quê? Eles acreditam no quê? Berkeley, um grande nome dos empiristas vai ser David Berkeley. David Hume vai ser um grande nome dos empiristas também. Aqui é tanto nome empirista e racionalista, iluminista, idealista, mas é esse o caminho. Os idealistas, Platão, Hegel, né? Aí você vai ter os racionalistas, Descartes, você vai ter o Leibniz, você vai ter o Berkeley, um grande empirista, Thomas Hobbes, um grande empirista, David Hume, um grande empirista. Os iluministas eram algo, Descartes, por exemplo, era racionalista. O Kant vai ser um criticista. Então, se na modernidade, veja bem, na modernidade nós vamos ter a grande debate, a filosofia vai se digladiar em torno da origem do conhecimento. Os racionalistas vão dizer que é a razão, os empiristas que é a experiência, E vai ter os idealistas, Platão, vai ter os criticistas como Kant, vai ter os materialistas como Marx, vão ter os pragmatistas como Nietzsche, ou seja, vai haver aí uma celeuma em torno da questão da origem do conhecimento, se é na razão ou é na experiência. Essa vai ser uma briga feia da modernidade. Descartes e David Berkeley, Thomas Hobbes, empiristas, né? Você vai ter o Fichte, que é um idealista, você vai ter o Leibniz, que é um racionalista, você vai ter toda essa digladiação. Depois o Kant vai ser um criticista, porque ele vai fazer a crítica da razão pura dos racionalistas e dos empiristas. Esse é um tema filosófico aí dos mais proeminentes, vamos dizer assim, né? A problemática é extensa. Saber a origem, a essência e a origem, a possibilidade e a essência do conhecimento. Os filósofos vão fazer uma verdadeira batalha aí, mais ou menos como se fosse esquerda e direita, xiitas e sunitas, protestantes e católicos. Vai ser um fla-flu aí de racionalistas. Nunca teve uma divergência tão grande como essa entre racionalistas e empiristas. Você pode ter os materialistas e idealistas também se digladiam sobre um princípio filosófico. O que move o ser, né? Matéria ou a ideia? Há os espiritualistas também, né? Você nunca vai ter entre materialismo e idealismo, há uma forte oposição, uma forte treta aí também. Agora, entre racionalistas e empiristas, a coisa vai, porque ela só tem fera. Do lado dos racionalistas, Descartes, os iluministas também aí alguns podem ser colocados dentro do racionalismo, né? Razão, iluminista, um do tripé do iluminismo era razão. Você vai ter os empiristas também, que não são fracos, não. Thomas Hobbes, David Hume são grandes filósofos. Você vai ter depois os idealistas, Hegel, um grande, talvez um dos maiores, junto com Kant. Kant e Hegel são os dois nomes da filosofia, né? O Kant criticista, o Hegel idealista. O Hegel é, talvez, se não for o melhor, é o segundo melhor, entendeu? É Kant e Hegel a briga ali, né? E a origem, possibilidade e essência do conhecimento. Essa é a tensão da modernidade, racionalismo e empirismo. Valeu, pessoal, essa é a aula 1, viu? Que essa conversa sobre o conhecimento, ela é longa. 15 minutos aqui que eu falei para vocês, foi aí uma aula introdutória sobre a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento dá aula aí, dá 300 aulas de 300 minutos por 300 dias. Beleza, pessoal? Valeu!